E aí pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os eventos causadores dos nossos sofrimentos emocionais, os chamados ECI, ECS e ECF. Quer saber mais a respeito? Você vai ter que assistir o vídeo. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Nós falamos muito sobre o perdão nesse vídeo também. Olha, eu recomendo fortemente que você assista até o final, ok? Mas antes de assistir, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir e fazer aí o seu comentário aí embaixo se você quiser, tá ok? Vamos lá pro vídeo? Bora! Bom, para que nós não venhamos a perder muito tempo, nós já vamos aí, eu só vou explicar rapidamente por que a gente atrasou um pouquinho hoje e a gente vai seguir em frente, tá? O que ocorreu? Eu estou fazendo um curso de aperfeiçoamento com a Omni e nós temos as nossas lives no Zoom sempre a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, né? Normalmente dura em torno de uma hora e meia essas aulas, então até as 19 horas, 19h30 já está resolvido. E hoje se estendeu, gente. Foi uma aula muito boa, sem dúvida, mas era 8h30, né, 20h30 e a aula estava comendo ainda. Eu falei assim, meu Deus do céu, não vai acabar. De fato, estava muito boa, não precisava acabar mesmo, mas como a gente tem um compromisso aqui, né, então eu estava preocupado e acabou agorinha. E aí então a gente já entra aqui direto na live. Pessoal, bom que vocês estão aqui comigo e feliz por estar com vocês também. A gente vai seguindo. Se você quiser nos ajudar para avisar outros aí que a live já começou, clica aí no coraçãozinho, isso ajuda a gente a mostrar o engajamento aqui para o Instagram e ele ajuda também a avisar outras pessoas que nos seguem, tá? Obrigado pela cooperação e vamos juntos aí então falar sobre a semente da mudança. Pessoal, nós falamos muito já sobre as diferentes áreas aí da nossa mente. Nós já entendemos que nós temos aí um direcionamento muito intenso com relação à nossa mente subconsciente. E agora nós vamos falar como que essa programação acontece e como que a gente pode mudar. Você já entendeu, né? Se você está acompanhando essa série há longo tempo, você já sabe como é que isso acontece. Mas quando a gente fala da semente da mudança, no livro, Michael usa uma ilustração interessante. Ele diz assim que a nossa mente ela é como uma árvore e essa árvore ela é formada por diversas partes ou estágios e ramificações que crescem em várias direções. Então, dependendo da maneira como a nossa mente é cultivada, a nossa árvore ela vai se manifestar crescendo de uma determinada maneira. Então, o que são as raízes dessa árvore? As raízes dessa árvore são as sementes que a gente joga e que vão germinando, que vão brotando e que vão se ramificando, portanto. E à medida que ela vai crescendo com um tronco. Então, os ramos elas vão mais para uma direção ou mais para outra e os frutos que a gente manifesta são os resultados da nossa programação. Então, se são frutos doces, se são frutos grandes, se é uma copa cheia de folhas e de frutos, se ela dá frutos só em uma determinada época do ano, e por aí vai. Você está entendendo essa ilustração, ok? Então, agora você imagina o seguinte, que a nossa mente ela é como uma terra fértil, onde diversas sementes são lançadas ao longo da nossa vida. Então, especialmente no começo da nossa vida, várias sementes são ali lançadas e algumas elas vão brotar e vão crescer como árvores frondosas. Outras vão crescer só um pouquinho. Outras vão ficar ali no solo mesmo e não vão se desenvolver. E outras vão gerar realmente muitas árvores, muitas plantas, muitos arbustos, etc, etc, dependendo do tipo de semente. A questão é como é que nós vamos
ao longo da vida, produzir ali condições para que essa árvore cresça mais ou menos. Por que que isso é importante da gente observar? Porque muitas das nossas programações, que a gente está ilustrando aqui como árvores, elas são programações boas, que nos trazem benefícios, e outras programações nos trazem prejuízo. Então, eu quero que você, nesse momento, você pense um pouquinho a respeito da sua vida e das suas programações. Que tipo de árvores estão aí fazendo parte do solo da sua vida? O terreno da sua vida aí que você tem. Que árvores você encontra? Se você pudesse fazer uma caminhada num espaço físico, aí, num terreno, numa fazenda, num sítio, etc., que fosse a árvore da sua mente, das suas programações, que tipo de árvores você iria encontrar? Que tipo de frutos você iria colher? E quando você olha para essas árvores e para esses frutos, qual árvore está fazendo mais sombra? Qual árvore está fazendo está causando mais impacto na sua vida? Porque veja, lembre-se que nós já falamos muito sobre isso. Algumas programações que nós temos, elas são muito benéficas para a gente. Então, são graças às suas programações que você estudou, que você trabalhou, que você comprou talvez o seu carro, que talvez tenha te levado a ter a casa que você tem hoje. Eu não sei qual é a sua história, mas você está entendendo, né? São as programações positivas, os bons relacionamentos que você desenvolveu aí com esposa, marido, etc. Mas também há algumas dessas árvores, que nós estamos chamando aí de árvores, né, as programações, que podem estar trazendo prejuízo para você. São aquelas programações que, por exemplo, te impedem de conquistar uma carreira melhor. São aquelas programações que te trazem sofrimento emocional, que muitas vezes fazem com que eu e você tenhamos aí sofrimento de cansaço, de estresse, de depressão, de ansiedade, etc. Algumas dessas programações negativas podem, por exemplo, te sabotar. A gente já usou essa linguagem aqui no outro momento, né? Que sabotagem é só uma maneira da gente explicar aquilo que a nossa mente subconsciente entende como proteção. Você já entendeu isso, né? Se você não entendeu, volte algumas casas. Igual o joguinho que a gente joga de tabuleiro, né? Volte algumas lives, você tem todas elas aí na timeline, e você vai entender o que eu estou falando, né? É a nossa mente subconsciente nos protegendo de algum sofrimento, de alguma dificuldade, mas o fato é que tudo isso são as sementes que a gente joga aí ao longo da nossa vida, que a gente recebe e que vão germinar e dar os seus frutos. Então, quando nós estamos aí produzindo bons frutos, é porque essa árvore ela já nasceu, ela já cresceu, ela já se enraizou, ela está sendo alimentada e ela está produzindo os bons frutos. Só que, o que acontece? Essas coisas que nós estamos falando aqui, elas não acontecem apenas baseando-nos nas emoções que a gente tem e que a gente desenvolveu ao longo da vida. Há uma série de fatores externos também que fazem com que as nossas emoções elas sejam mais intensas ou não. Quais são esses fatores externos? São os mais variados possíveis. Mas só para exemplificar, imagine, por exemplo, que eu tenha muita dificuldade de me relacionar com pessoas. Né? Eu não tenho esse problema, tá, gente? Mas eu estou usando só como exemplo. Lá na raiz, a primeira semente pode ter sido uma experiência negativa que eu tive lá no jardim de infância. Lá no meu tempo não era jardim de infância, era pré-primário. Se você é da minha geração sabe o que eu estou falando. Né? A Thaís está aqui do meu lado, minha esposa está me chamando de velho. Eu falo para ela que velho é o marido dela, não sou eu. Né? Então, lá naquela época, aos 5 anos de idade, de repente eu cheguei na escola e eu encontrei ali alguns meninos que tiraram sarro de mim, fizeram bullying, etc.
E aí foi lançada uma semente que fez com que eu me sentisse desconfortável num ambiente com pessoas novas. E aí, ao longo da vida, eu vou sofrendo outras experiências negativas no trato com pessoas. E pode ser que chegue um momento da minha vida em que realmente lidar com pessoas me consuma muita energia e eu me sinta muito cansado, muito mal com tudo isso. Tá entendendo, gente? Então, isso que nós estamos falando aí são os fatores externos, ou seja, coisas que acontecem além da possibilidade de eu controlar tudo isso e que me trazem prejuízos. Então, quais seriam esses fatores externos? Os mais variados possíveis. Pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos criticam, pode ser um evento, às vezes não tem uma relação direta com a pessoa. Então, por exemplo, você pode ter sofrido um acidente de carro, ter batido o carro. Então, quem que é o culpado? É o fator externo? Às vezes, não é uma pessoa. Às vezes você bateu o carro sozinho. Mas isso te gera um trauma, te gera uma emoção. Às vezes você está na rua e você sofre um acidente. Pode acontecer. Então, tem relação externa com alguém? Às vezes sim, às vezes não. Mas o fato é como isso te afeta emocionalmente. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Eu vou usar uma linguagem aqui, pessoal, que a gente usa na hipnoterapia. E às vezes eu falo para o cliente, quando eu recebo o cliente, e eu explico isso com detalhes, nem sempre, porque nem sempre é necessário, mas a gente usa a linguagem que a gente chama de ECI, ECS e ECF. São esses 3 momentos que a gente usa na terapia para lidar com a dor emocional de um cliente. Então, o que é o ECI, o ECS e o ECF? Eu vou falar um pouco dos 3 e depois eu vou falar como é que a gente trata essas questões todas. O ECI a gente chama de evento causador inicial. O que é o evento causador inicial? É quando a gente sente uma emoção pela primeira vez e essa emoção faz com que a gente reconheça ela ao longo da vida. Então, um momento que você foi muito feliz, geralmente o ECI eu não vou dizer que é 100%, mas 96, 97% das vezes o ECI ele acontece na nossa primeira infância, desde a gravidez da nossa mãe, lá no 3º mês de gravidez, até os 6 ou 7 anos de idade, quando a primeira infância está fechando. Então é um período importante na nossa vida, por quê? Porque aquilo que a gente não elabora, que a gente não consegue dar conta até os 6, 7 anos de idade, a gente vai repetindo ao longo da vida, tá ok? E as experiências boas também a gente consegue buscar ali, mesmo que você já tenha elaborado e está tudo bem, você já tenha dado conta, você pode buscar essa emoção também, tá? Porque a gente vai repetindo ao longo da vida, porque a gente reconhece, é uma coisa que a gente costuma dizer que a nossa mente, ela só reconhece aquilo que ela conhece. Então todas as nossas emoções que a gente vai reconhecendo ao longo da vida, elas estão nessa fase da vida. Então o nosso ECI, o evento causador inicial, o evento que nos trouxe uma emoção muito boa ou que nos trouxe uma dor muito intensa, ela acontece nesse momento. Então é o evento causador inicial, é o ECI. Depois, uma vez que você teve esse ECI, você vai repetir essas emoções ao longo da vida. Então, essa repetição de emoções é o que nós chamamos de ECS, ou ECSs, ECSs no plural, né? Que são os eventos subsequentes. Quantas e quantas vezes você vai repetir isso e quantas vezes a sua mente vai reconhecer isso. E por fim, nós vamos ter o ECF, que é o evento causador final. Ou seja, a última e mais, talvez, mais recente lembrança que você vai ter daquela emoção. O que acontece? Por que o ECF ele é importante? Porque via de regra, não é em todos os casos, mas via de regra, no ECF, que é o evento causador final, é onde o seu copo vai transbordar. É onde
a doença emocional ela vai aparecer de uma maneira intensa. Então, se eu chegar para você, talvez você está passando por uma enfermidade emocional, uma depressão, uma ansiedade muito alta, um burnout, alguma coisa desse tipo. Se eu chegar para você, é como a Priscila está falando aqui, a gota d'água. Se eu chegar para você e perguntar assim, escuta, mas por que você acha que você está com esse estresse, esse burnout, essa depressão, etc, etc. Possivelmente você vai conseguir me falar, aconteceu depois do dia em que eu fui mandado embora do serviço. E aí eu entrei num looping, e eu fiquei em pânico, eu fiquei em estresse, e aí eu não conseguia mais lidar com nada e tudo mais. Então é um evento importante? Sem dúvida nenhuma. Ninguém sai tranquilamente de um trabalho ao qual ele foi demitido. A não ser que você estivesse desejando isso mesmo, né? Tem gente que estava louca para sair do serviço, mas por questões de acerto, de dinheiro, essas coisas, está pedindo para ser mandado embora. E aí, quando ela é mandada embora, ela dá graças a Deus. Ok, aí, nesse caso tudo bem. Fora isso, ninguém sai de boa, né? Então, isso vai te adoecer? Não necessariamente. Nem sempre, senão todo mundo que fosse mandado embora ia ficar doente. Mas se a mente da pessoa associa a demissão com outras questões emocionais, com outros ECS que vão ligar ela àquele ECI, então pode ser que aquela seja a gota d'água. Tá claro isso, gente? Faz sentido para vocês? Então veja, eu conversei, por exemplo, com um rapaz essa semana, que ele contou um caso de uma conhecida dele que está com depressão. Por que ela está com depressão? Porque a amiga dela foi assassinada. Então, isso é um quadro pesado? Claro que é. Todo assassinato é preocupante, é pesado. E quando é de alguém que a gente tem amizade, principalmente se for uma amizade muito próxima, é muito mais pesado. Agora, o que acontece? No caso dessa moça, o que possivelmente aconteceu? Ela estava lidando com o seu ECF, com o evento causador final. Foi pesado isso? Então a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu desenvolvi essa depressão e não quero mais sair de casa porque a minha amiga, ela foi assassinada. Então, eu consigo entender a situação dela naquele momento? No primeiro momento, sim. Mas como terapeuta, eu já sei que essa não é a única causa dela ter entrado em depressão. O que aconteceu é que a mente dela, naquele momento, associou aquele fato que é grave, obviamente, com outros momentos que podem, na mente dela, aparentemente não tem relação nenhuma, se a gente for falar racionalmente, com o fato em si. Mas emocionalmente, sim, tem uma ligação. Há outros eventos que emocionalmente fazem ela se sentir assim, talvez insegura, desprotegida, decepcionada, culpada. Então, conversando um pouco mais, por exemplo, a gente já percebeu que havia ali uma culpa. Né? Por quê? Porque aquela pessoa que ela amava, uma amiga dela, ela não pôde estar junta naquele dia. Então, ela sente culpa. E culpa é um sentimento que às vezes a gente vai acumulando ao longo da vida. Então, vocês conseguem entender, gente? Não é o fato em si, mas é o que a gente sente sobre o fato. Então, o sentimento de culpa vai até lá na primeira vez, lá no ECI, onde está a verdadeira causa, onde a gente vai tratar. Tá claro até aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa a respeito disso? Porque, veja, o evento, mais as emoções que a gente sente a respeito do evento, é que vão gerar a nossa programação, aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Tudo bem, gente? Podemos seguir aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Se está tudo claro, dá um joinha, dá um ok aí. E a gente vai seguindo e vai conversando e vai em frente. Tudo bem? Ok. Pessoal, isso é algo tão significativo e tão forte que hoje já há alguns estudos na área de
de epigenética, Michael e Emília presentes na live. Que legal, gente. Feliz que vocês estão aqui comigo. A Emília, já trocamos mensagens hoje à tarde. Fiquei muito feliz, inclusive, viu, Emília, com o feedback que você me deu. E fico feliz por ter te ajudado e quero aqui publicamente dizer que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Tá bom? Você sabe do que eu estou falando, né? Mas vamos lá, gente. Enfim, o que a gente pode dizer a respeito disso, né? Hoje existem alguns estudos, isso é um estudo que ainda está sendo desenvolvido, mas que fala a respeito de epigenética. Depois você dá uma googada lá, você vai, se você tiver curiosidade, você vai entender um pouco mais sobre o assunto. Um dos pressupostos da epigenética é que não apenas o nosso DNA delineia muito daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz, como também outros aspectos da nossa genética, que o estudo da epigenética diz, é que as nossas emoções, elas têm o poder e a capacidade de, vamos dizer assim, de definir algumas coisas relacionadas ao nosso desenvolvimento ao longo da vida. Ou seja, a genética, o DNA, ele não é tudo. Não é só parte biológica, mas as emoções. Isso já tem pesquisa comprovada, né? Por exemplo, já está comprovado por pesquisa que filhos e netos, especialmente netos, de pessoas que passaram por privação na Segunda Guerra Mundial, pessoas que passaram em campos de concentração, etc., que passaram muita fome, a geração ou 2 gerações depois acabam lidando com mais dificuldades com relação à obesidade. Por quê? Porque o sofrimento emocional daquela geração gerou alguns aspectos ali dentro da epigenética que fizeram com que as gerações seguintes criassem um padrão de desconforto no sentido de buscar se alimentar mais e ganhar um sobrepeso. Isso pode ser revertido? Pode, porque isso é emocional também, isso tem uma programação. Mas é só uma forma de dizer que o ECI e os ECS, eles são tão fortes na vida de uma pessoa que acabam gerando essa programação que pode tanto ser positiva, se o ECI for positivo, né? Porque veja, gente, não é tudo negativo, tá? Tem coisa que é positiva também. Então, lembra aquilo que a gente falou no início da live? As coisas boas que a gente sabe fazer e que levaram a gente a um progresso na vida, também são ECIs e ECS, que vão montando a nossa programação e reforçando a nossa autoestima, as nossas crenças positivas, etc. Mas os nossos problemas e as nossas dores também. Então, tanto o ECI, causador inicial, quanto os ECS e o ECF, eles delineiam a nossa vida. Tá ok, gente? O Michael comentando aqui, minha esposa vai conseguir. Somos eternamente gratos, aleluia, você é incrível. Pô, gente, obrigado. Eu fico lisonjeado. E vai conseguir sim, viu? A Emília já está se livrando dessa dor e vai se livrar completamente. Emília, daqui um tempo você vai poder contar essa história para todo mundo, tá bom? E você vai contar essa história para mim também, tá legal? Deus te abençoe, você vai melhorar cada vez mais. Já está melhorando e vai melhorar muito mais, tá bom? Pessoal, então, como que isso acontece, né? Como é que essas dores, elas acontecem na nossa história de vida e como é que isso vai se fortalecendo? Eu disse que pode ser através de um evento com alguém ou pode ser um fator externo que não tem relação com alguém. Então, por exemplo, como é que isso pode gerar um trauma e uma dor na minha vida? Então, assim, há inúmeros exemplos que a gente poderia citar. Tá? Eu vou citar um exemplo meu, tá? Só para que você entenda como é que algumas coisas elas aconteceram ao longo da vida. Então, eu tinha um problema relacionado à minha imagem e à minha autoestima. E eu tratei isso em hipnoterapia, em auto-hipnose. Então, o meu ECI foi quando eu, aos 3 ou 4 anos de idade, meu pai me levou no barbeiro para rapar minha cabeça. Isso era um problema de imagem que eu tinha, né? Imagem no espelho e tudo mais.
Então, por mais que alguém falasse, por mais que uma garota falasse que eu era bonito, fala que eu sou bonita aí, amor. Minha esposa está aqui do meu lado. Maravilhoso. Ela disse que eu sou maravilhoso. Ela não está aqui na live aqui porque ela está aqui do meu lado acompanhando, né? Ela disse que eu sou maravilhoso, viu, gente? Hoje eu acredito, viu, gente? Eu sei que eu não sou nem um Brad Pitt, mas até que eu me considero um cara apresentável. Não é não, amor? Com certeza. Mas, gente, para convencer o meu subconsciente disso demorou tempo, viu? Por qual razão? Porque eu tive um ECI, vários ECS e um ECF que me diziam que não, que eu não tinha essa imagem. O que acontecia? Em auto-hipnose, que eu já domino a técnica, né? Eu cheguei no meu ECI. E qual foi o meu ECI? Meu pai me levou no barbeiro para raspar minha cabeça. Eu tinha uma alergia na cabeça, que minha mãe tentava tratar, e isso também tinha a ver com as emoções, mas é uma outra história. E ela fez vários tratamentos e não dava certo, nada resolvia. E, gente, nós estamos falando da década de 70, né? Porque eu nasci em 75. Então nós estamos falando do ano de 78, 79, por aí. Você quase não tinha recurso. Então qual que era o recurso? Leva o menino no barbeiro e rapa a cabeça dele para passar remédio. Gente, que trauma. Fui no barbeiro, foi a primeira vez que eu fui no salão de barbeiro para cortar o meu cabelo, porque era minha mãe que cortava, e eu achei que ia ser um negócio maravilhoso. Meu Deus, quando eu saí do barbeiro, que ele tinha rapado a minha cabeça, que eu me vi no espelho, na hora eu já falei, meu, o que aconteceu comigo, né? E eu fui para casa. Chegando em casa, um dos meus primos, meu primo Roberto, que era muito sarrista, né? Sabe aqueles primos atentados que tira sarro de todos os primos? Na hora ele já viu e falou assim, tá careca, tá careca. E na época passava um seriado, só os velhos que vão lembrar agora, um seriado chamado Kojak, que tinha um investigador que era o herói da história lá e ele era careca. E todo careca que a gente conhecia tinha o apelido de Kojak. E aí meu primo, todos os dias, ele ia lá no portão da minha casa me chamar, e quando ele me via, falava, ô Kojak, ô Kojak. Bullying, né? Bullying de primo pega, né, gente? Então, isso gerou, na minha imagem, um trauma, uma dor. E essa dor, toda vez que eu sofria bullying, que alguém falava alguma coisa relacionada à minha imagem, isso me afetava. Então, é claro que, via de regra, vai afetar alguém mesmo quando alguém tira sarro da imagem da gente. Na infância, na adolescência, a gente quer ser aceito, né? Então, toda vez que havia algo que falava a respeito da minha imagem, eu sentia essa dor. E para piorar, gente, como eu tinha essas entradas aqui desde de moleque, todo mundo falava assim para mim, quando você tiver 18, 19 anos de idade, você vai estar carequinha. Porque isso é genético. E eu cresci com esse medo, gente, de ficar careca. Honestamente, gente, hoje eu não tenho mais medo de ficar careca, porque eu já estou bem resolvido com isso. Mas tem uma coisa legal, é que hoje, em 2020, eu estou com 45 anos de idade e não fiquei careca ainda. Então, azar de vocês que falaram que eu ia ficar careca. Mas se eu ficar careca também não tem problema não. A gente corta curtinho e segue a vida, e estou muito bem resolvido com isso. Por que eu estou bem resolvido com isso, gente? Porque em autoterapia, eu fui lá na raiz. Eu fui lá, visitei aquela criança. Eu conversei com aquela criança. E uma vez que eu conversei com aquela criança, a gente já se resolveu e está tudo bem. E hoje eu estou muito bem resolvido com a minha imagem. Faz sentido para vocês, gente? Eu não sou o Brad Pitt, gente. E não tenho a pretensão de me achar como tal, tá bom? Mas estou bem resolvido. Então, foi ressignificada uma emoção. Eu fui lá, conversei com a minha criança interior e tratei aquela emoção. Faz sentido? Tá claro isso, gente? Então, todos os ECS e o evento causador final também foi resolvido. Quando você trata a raiz, quando você vai lá na semente do problema, o resto se desmonta. Ok? Agora, o que acontece, gente? Como é que esse tratamento ele vai fazer realmente com que a gente tenha uma solução? Porque não basta eu conversar com a minha criança ali, conversar com a criança, conversar com aquela criança que mora dentro da gente e tratar, ela é parte da solução.
Mas a solução, ela só vai chegar de fato quando vem aí uma parte muito importante, que é nós aprendermos ou conseguirmos perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal. E aí é que está a grande sacada. Nesse momento é que a coisa fica mais ou menos dramática. Pessoal, veja bem, eu vou falar um aspecto que tem a ver com a minha fé, tá? E depois eu entro no aspecto terapêutico. O que eu quero dizer a respeito da minha fé é o seguinte: não existe cura, isso também é terapêutico, mas vou falar da fé primeiro. Não existe cura sem perdão. Perdão é bíblico, perdão é o ato mais sublime que Deus ofereceu para todos, para quem crê em Deus, né? Tanto é que dentro da cosmovisão cristã, né, dentro da crença cristã, o que nos conectou de volta a Deus foi o sacrifício de Jesus, e através do sacrifício de Jesus nós nos reconectamos com o Pai. E essa reconexão se chama perdão. Deus nos perdoa. Esse é o aspecto da fé. Tá? Então eu só consigo ter um relacionamento saudável com Deus porque houve um processo de perdão. Como é que a gente entende isso no processo terapêutico? Todas as pessoas que em um determinado momento na nossa vida nos causaram mal, nos fizeram mal, por mais que essa pessoa seja perversa, mesquinha, ou não, às vezes nem tanto, mas que seja, né, uma pessoa desonesta, malvada, canalha, o nome que você quiser dar, o mal que ela nos causou, ele continua a afetar a nossa vida enquanto a gente não tira o peso e a carga da raiva, da mágoa e do sentimento ruim que a gente tem a respeito dessa pessoa. Isso é um problema, porque enquanto a gente não consegue perdoar, nós temos um duplo mal que essa pessoa nos causou. Que é o mal que ela nos causou naquele momento, que pode ser o ECI, o evento causador inicial, ou pode ser o evento causador subsequente. E o segundo mal que ela nos causa é a carga que a gente continua carregando, porque isso nos adoece. Não tem segredo, pessoal. Não tem milagre, não tem... na verdade, a terapia é um negócio muito simples. É você encontrar o que está causando a sua dor, quais são as pessoas que estão envolvidas nessa dor, você ressignifica aquilo, você conversa com a sua criança interior e você vai conversar com aquela pessoa que te causou o mal e vai encontrar um caminho para perdoar ela. Quando você perdoa aquela pessoa ou aquelas pessoas que te causaram mal, um milagre acontece. Toda a dor emocional que você tinha, que você sente, ela sai dos seus ombros e milagrosamente você é curado. Eu considero isso, pessoal, eu falo que é um não milagre e um milagre ao mesmo tempo. É um não milagre porque é um processo simples, mas é um milagre porque isso é tão efetivo, é tão poderoso, que é por isso que a gente diz que em hipnoterapia você resolve em uma sessão, você fica muito bem. Porque naquela sessão, se você perdoou, liberou perdão para aquela pessoa, o milagre acontece. Então isso é muito poderoso. Agora, o que é o perdão, gente? Eu quero que você entenda isso. Perdoar não significa concordar com aquilo que a pessoa fez de mal para você. Perdoar não é você olhar e falar assim, não, tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá... Não, não é assim. Muitas vezes perdoar, e para você conseguir perdoar alguém, é necessário botar para fora tudo aquilo que estava há anos ali no seu coração. Então, por exemplo, eu quando faço processo de terapia aqui com clientes, às vezes a descarga emocional ela é intensa. E eu quero que essa pessoa coloque para fora tudo. Então, eu falo assim, olha, tá aqui, a gente tem uma terapia que a gente chama de terapia da cadeira, você põe em hipnose, você consegue colocar a pessoa que te fez mal ali para você conversar com ela, e você vai olhar para aquela pessoa e vai falar assim, olha, eu tenho raiva de você, eu tenho mágoa, tenho ódio às vezes, eu tenho muito ressentimento, e aí eu deixo a pessoa falar tudo que ela quer falar, e ela fala o que ela quiser.
Se ela quiser falar numa boa, tudo bem. Se ela quiser falar xingando, eu como pastor, eu não vou falar palavrão na igreja, não vou falar palavrão no meu dia a dia. Né? A gente sempre costuma ser cuidadoso com as palavras. Mas na sessão eu falo para a pessoa, ó, o palavrão está liberado, se quiser falar, você fala. Por quê? Porque ela tem que botar para fora. Eu não vou mandar ela falar palavrão, mas se ela quiser falar, não se constranja por minha presença aqui não. Quer xingar, xinga. Quer botar tudo que você sente, bota para fora. Quer chorar, chora. Quer esmurrar o travesseiro aqui, senta a mão. Por quê? Porque quando a pessoa desabafa, e aí ela põe tudo para fora, então ela consegue olhar para a pessoa e falar, agora que eu falei tudo que eu tinha vontade de falar, agora que eu botei tudo para fora, e lógico, em terapia eu tenho toda uma técnica para a gente conseguir conduzir esse momento, mas a parte da questão técnica, né, o objetivo é que você consiga liberar perdão para a pessoa. Não por ela, mas por você. No momento em que você consegue, olha, eu não concordo com o que você fez, eu não aprovo, eu não acho isso certo. Depende muito de quem você está conversando ali, né? Às vezes é uma pessoa que você ama, então fica até mais fácil de você lidar. Às vezes é uma pessoa que você não gosta, que você nunca quis que fizesse parte da sua vida e que você nunca mais quer ver na sua vida. Ok. Libera ela para sumir da sua vida. Desde que você consiga perdoar por você. Quando isso acontece, gente, é tão poderoso. Mas é tão poderoso que você vê a feição da pessoa mudando. A fisiologia da pessoa muda. É impressionante. Como isso é poderoso. Então, essa é a semente da mudança. A semente da mudança se chama perdão. Não tem segredo, não tem mágica, não tem nada de muito complexo. Perdão é a coisa mais poderosa que eu posso recomendar para você. Você pode fazer terapia comigo, você pode fazer terapia com outro hipnoterapeuta, você pode fazer terapia num outro processo tradicional, em psicoterapia, você pode fazer meditação, você pode fazer oração, né? Tudo isso tem possibilidades aí de te levar à cura. Mas veja, em todos esses processos, o que vai te trazer transformação é perdoar. Perdoar a si mesmo. Perdoar as pessoas que te causaram mal, perdoar as pessoas que em algum momento da sua vida levaram você a algum tipo de prejuízo. É a carga que sai dos seus ombros, que sai do seu coração. Tá claro? Deixa eu ver aqui os comentários. Ô Bruno, boa noite, tudo bem, meu amigo? A Priscila comentando aqui, guardar mágoa é como beber veneno e esperar que outra pessoa morra. Só é prejudicial a nós mesmos. O perdão é fundamental para se libertar. Exatamente, Pri. Muito boa analogia. É exatamente isso. Né? Envenena a nossa alma. Envenena o nosso coração. Por que muitas vezes a terapia, é só na terapia que a gente consegue resolver isso? E por que eu acredito muito na hipnoterapia? Porque há eventos que a gente precisa perdoar, que às vezes a gente não consegue lembrar conscientemente. Então, no subconsciente, lá em hipnose, a gente consegue acessar isso. Mas muitas coisas que a gente precisa lidar, você vai lembrar. Se eu pedisse para você fazer uma lista aqui de 3 pessoas, ou 3 situações que você precisaria perdoar, eu tenho certeza que você ia colocar aí. Tá? Não precisa se não quiser, tá? Mas eu tenho certeza que há pessoas... eu vou dar um testemunho aqui, eu já falei de Jesus, falei da minha fé aqui. Eu já sendo hipnoterapeuta e já tendo a técnica, eu passei por uma situação de uma, entre aspas, técnica muito mais antiga que eu já conhecia, que é a prática da oração, por exemplo. Vocês sabem que em oração a gente acessa o nosso subconsciente também. Né? Porque Deus nos fez assim. E eu me lembro de um culto de oração que eu estava dirigindo
e eu dirigi uma palavra sobre o perdão e depois desafiei a todos a orar sobre o perdão. Falei, olha, se você tiver alguém para perdoar, tal, e eu lembro que aí eu também fiz a oração e eu pedi para Deus trazer à minha mente alguém que eu precisasse perdoar, que talvez eu não tivesse perdoado. E veio na minha mente. E quando eu perdoei essa pessoa, pedi para Deus, olha, então ali orando, eu falei, Senhor, eu não quero mais sentir isso, eu quero liberar perdão para essa pessoa e tudo mais. Pessoal, eu tinha uma dor aqui na base da minha barriga, eu falo que é o pé da minha barriga, que estava me acompanhando há alguns anos. Era um desconforto que volta e meia aparecia, e naquele momento de oração Deus me trouxe na minha mente subconsciente. E começou exatamente quando eu tive um problema com essa pessoa. A Gisele está falando aí agora. É verdade, você estava nessa reunião e eu dei o testemunho lá. E naquele momento, quando eu liberei perdão, imediatamente eu senti um alívio aqui. E pessoal, eu nunca mais tive essa dor. Ou seja, eu tinha uma dor fisiológica por causa de uma dor emocional. E no momento de oração, quando eu liberei perdão, eu fui curado. Vocês estão entendendo o poder que há no perdão, gente? Perdão é libertador. Quanto mais a gente consegue liberar perdão para as pessoas que nos fazem mal, e veja, vou repetir, perdoar não significa concordar e nem gostar do que as pessoas estão fazendo, não é isso. Perdoar é simplesmente escolher não carregar mais a dor da mágoa que a gente sente a respeito daquilo que a pessoa fez por nós. E quando a gente perdoa, a gente está fazendo isso primeiramente pela gente, não é pelo outro. No segundo momento, sim, pode ser pelo outro, mas é pra gente, é por nós. Nós fazemos isso para nos curar. Então, perdão é libertador. Então, pessoal, fica a dica aí, tá? Se amanhã ou depois, por acaso, você for fazer terapia comigo, já vai sabendo. Ou se você for procurar um hipnoterapeuta, já vai sabendo que você vai ter que perdoar muita gente. Por você. Tá bom? Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Eu quero só fazer um desafio final aqui para vocês, antes da gente encerrar essa live. Se você tem um livro, no capítulo 10, o autor, o Michael, ele vai fazer uma sugestão de um exercício que se chama A Carta. Se você não tem o livro, tudo bem, eu vou falar aqui para você. Como é que esse exercício funciona? Primeiramente, baixa um aplicativo, se você não tem. Esse aplicativo se chama Plenamente, que é o aplicativo do Michael Arruda. Ele tem para Android e também para iOS. Se alguém puder nos ajudar, Pri, se você puder me ajudar, escreve aí o nome do aplicativo, chama Plenamente, que aí quem não tiver, o pessoal baixa aí depois. Isso, obrigado, Pri. Então, esse Plenamente, ele tem um exercício que chama A Carta. Então, você ouve esse áudio antes e antes de fazer o exercício, você pega uma caneta, um lápis, um papel, sem borracha, tá? Para você não apagar nada, que é para ir espontâneo mesmo. E lê o exercício até o final. Faz no momento que você vai estar relaxado, que ninguém vai te interromper, que é importante. E nessa carta, o que você vai fazer? Você vai pegar uma pessoa, um evento, uma situação, e você vai escrever tudo que você sente. Aquele exercício que eu falei, que a gente faz na terapia, de você olhar para a pessoa, falar, eu tenho raiva, tal, põe tudo no papel, sem reservas. A carta é sua, ninguém vai ler, é só sua. Escreve o que você quiser. Escreve o teu sentimento, mas põe para fora até não sobrar mais nada. Se precisar fazer uma página, 2 páginas, não importa. Põe tudo para fora. Pode ser difícil, mas é libertador. Quando você escreve, você põe para fora tudo. E veja, isso não é a respeito do outro, é a respeito de você. É do que você sente. Quando você fizer isso, depois que você colocou tudo que você sente, deixa a mão fluir e tudo mais. Tá? Depois que você colocar tudo isso para fora, aí você ouve o áudio. E aí no áudio você vai
tem um exercício, uma direção para você perdoar. E depois você faz uma declaração de perdão para essa pessoa. Ah, mas é muito difícil. Faz. Você vai conseguir. Ah, mas eu não sei se eu quero perdoar essa pessoa. Você quer ser curado? Coloca na balança. Aqui está a pessoa. Ah, eu tenho raiva dessa pessoa, não quero nem vê-la na minha frente. Aqui está o outro lado da balança. Está doendo. Qual o tamanho da sua dor? Se você quiser continuar com essa dor, tudo bem. Se você quiser se livrar dessa dor, então caminhe ao perdão. Gente, esse exercício é poderosíssimo. Faz, eu recomendo. Você vai encontrar cura para a sua vida. Tá bom, gente? Pessoal, por hoje é isso. Esse é o caminho e essa é a solução que a gente encontra para toda mudança efetiva. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, a gente pode ainda tirar e daqui a alguns instantes eu vou fechar essa live. E aí, pessoal, quero fazer um convite para você. Uma vez que nós já conversamos sobre esse assunto, nós vamos fazer uma hipnose coletiva na outra live e aí nós vamos tratar especificamente sobre o perdão. Então, essa vai ser forte, essa vai ser poderosa, tá? Então, se você quiser nos acompanhar, nós vamos lá para o segundo momento. Essa live vai ficar salva, a outra live, como sempre, a gente faz a hipnoterapia, a gente não salva, porque é muito particular, muito pessoal, mas fica o convite, ok? A Emília está falando aqui que ela tem um aplicativo Plenamente, que legal. A Nena está falando que amor, que legal, Nena, fico muito feliz. Nanietoterapeuta. E a Emília falando, muito bom, obrigado. Emília, fico muito feliz. Já ajuda muito de longe. Com certeza, Emília, vai te ajudar bastante. Com certeza, pode fazer. Tá bom, gente? Vamos lá? Eu vou fechar aqui e 1 ou 2 minutinhos eu só vou salvar aqui essa live. Aí eu já abro a próxima live e aí eu espero vocês lá pra gente fazer o exercício da hipnoterapia coletiva, tá bom? Vamos lá.